Bom dia a todos os nossos clientes. Estamos aqui mais uma vez numa áudio para tratar de um assunto que é muito importante e que tem bastante reflexo na vida dos empresários, que é a distribuição de lucro. Então nós vamos aqui abordar como é que funciona a distribuição de lucro, o que é a distribuição de lucro, quais são os critérios que se podem utilizar para calcular essa distribuição de lucro. Então a gente vai tentar, de uma maneira bastante didática e clara, passar para vocês essas informações para que vocês conheçam e saibam como vocês poderão obter a distribuição de lucro, que é uma renda isenta, que com ela você pode justificar, por exemplo, aquisições patrimoniais, como a compra de um veículo, a compra de um terreno, uma casa, coisas do gênero. Distribuição do lucro, como é que ele é? Como é que funciona? Nós temos duas formas de apurar a distribuição do lucro. Uma a gente chama de lucro contábil e o outro lucro fiscal. Vamos tentar entender o que é o lucro contábil, como que se chega no lucro contábil e o que é lucro fiscal, como é que se chega, né, no valor desse lucro fiscal e saber as diferenças, quais delas eu posso utilizar na minha empresa. Então, primeiro, distribuição de lucro é a distribuição do valor que a tua empresa lucra para os sócios, que fica à disposição dos sócios e que você recebe de maneira isenta de qualquer imposto, seja o imposto previdenciário, que é o INSS, seja do imposto de renda da pessoa física. O lucro contábil, ele funciona da seguinte maneira. Todos os meses, as empresas possuem receitas e despesas. Despesas com compra de mercadorias, com custos administrativos, folha de pagamento, luz, água, telefone, aluguel, internet, e uma série de despesas operacionais que a sua empresa tem para ela poder operar. Então, na contabilidade, a gente vai lançando mensalmente essas receitas e essas despesas, né? As compras de mercadorias, demais despesas. E no final do exercício, quando termina o ano, a gente faz a apuração desse resultado para poder fechar o balanço patrimonial que muitas vezes vocês ouvem. Então, quando a gente faz esse fechamento, que é essa apuração, no resultado final ali, nós vamos encontrar o lucro ou o prejuízo. Se a sua receita foi maior que os seus custos e despesas, você vai ter lucro. Se ela for menor, você vai ter prejuízo. Se você tem prejuízo, não existe lucro para distribuir, porque você está com prejuízo. Agora, se a receita foi maior que os custos e despesas, você vai ter um lucro. E esse lucro que foi encontrado ali pode ser distribuído para os sócios. Importante que tem que ter caixa para isso, porque às vezes você tem lucro, mas você usou aquele lucro para comprar um imobilizado na sua empresa, né? Comprou um terreno e tal, e aí você não vai ter caixa, porque você usou o dinheiro do lucro para comprar um imobilizado para a tua empresa. Agora, se você não adquiriu nenhum imobilizado, tem o caixa lá, o lucro está lá, exemplo, deu um lucro de 100 mil reais, tem caixa de 100 mil reais. Então, esses 100 mil reais pode ser distribuído 100% isento para você declarar lá na tua declaração de imposto de renda, pessoa física. Esse é o lucro contábil. Então, o lucro contábil ele é o resultado dos lançamentos que nós efetuamos no teu livro diário, que é o teu livro contábil, das suas receitas, despesas e custos, e quando no final, na apuração, esse resultado é positivo. Esse é o lucro contábil. O lucro fiscal, ele funciona da seguinte maneira. A gente pega a receita bruta anual, então quanto você emitiu de notas fiscais, seja de venda ou de serviço, ao longo do ano. Então, por exemplo, a gente acabou de terminar o ano de 2018. Então, a gente pega de janeiro a dezembro de 2018. Pega a soma da sua receita nesse período.
Aí a gente acha pega um percentual, quando é vendas é 8%, se é serviço é 32%. A gente pega esse 8% da receita bruta quando é venda ou 32% da receita bruta quando é serviço e encontra um valor aplicando esses percentuais. Desse valor encontrado, nós deduzimos os impostos que você pagou. Se você está no Simples, você pagou DAS. Se você é lucro presumido, você pagou PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. A gente deduz esses impostos e o saldo que sobrou é um lucro que pode ser distribuído para você. Então, um exemplo, a empresa faturou 1 milhão. Aí, 8% de 1 milhão deu lá 80 mil reais. Digamos que você teve de impostos pagos 30 mil reais. Estou colocando valores redondos para ficar mais fácil a explicação. Então você teve lá um faturamento de 1 milhão, achamos 8% que deu 80 mil reais. Dos 80 mil reais eu tenho que tirar o que você pagou de imposto que deu 30 mil reais. Sobrou um saldo de 50 mil. Esse 50 mil é o lucro fiscal. É o lucro que eu posso distribuir para você isento. Independente de estar lá comprovado na tua contabilidade, né? Se eu fechei lá a contabilidade, digamos que deu um lucro só de 10 mil, mas nesse cálculo que nós fizemos aqui deu 50, no contábil deu 10, eu posso distribuir esses 50, porque aí você optou pelo lucro fiscal. Então, com isso a gente já colocou a diferença entre lucro contábil e lucro fiscal. Agora é importante colocar mais dois aspectos. O primeiro é, tanto no lucro contábil quanto no lucro fiscal, eu só posso distribuir esse lucro se você não tem imposto pendente. Então, repetindo, tanto no lucro contábil quanto no lucro fiscal, ele só pode ser distribuído com a isenção que ele tem se a empresa não tiver pendência de imposto. Se a empresa tiver com imposto pendente, em aberto, não pago, essa distribuição não pode acontecer. Então, esse é um critério legal. Só é possível distribuição de lucro se você está em dia com os impostos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, quando eu apuro e distribuo o lucro contábil, eu sou obrigado a enviar o teu livro diário com balanço para a plataforma do governo, lá do SPED, que se chama SPED Contábil. Então eu tenho que publicar o teu livro diário com todos os lançamentos, o balanço, no sistema do governo. Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu distribuir só o lucro fiscal e a tua empresa está no Simples Nacional e que não precisa publicar, eu não preciso enviar. Então, quando eu distribuo o lucro fiscal, eu não tenho a obrigatoriedade de publicar o teu balanço no sistema do governo. Se eu distribuo o lucro contábil, eu tenho a obrigatoriedade de fazer essa publicação. Então, é um aspecto legal também que você precisa saber, né, estar ciente que vai acontecer. Porque muitas vezes acontece assim, o empresário ele teve um lucro, nesses cálculos que nós fizemos, ele tem um lucro fiscal, por exemplo, de 50 mil reais. Então, ele fazendo lá aquele percentual, menos os impostos, deu 50 mil. Só que quando nós fechamos a contabilidade, ele teve um lucro de 150 mil. Então, se ele for pelo lucro fiscal 50 mil, ele vai ter esse lucro, não precisa publicar o balanço. Mas vamos imaginar que esse empresário comprou um terreno, precisa justificar esse acréscimo do patrimônio, da compra do terreno, e ele precisa de um lucro de 150 mil. E ele tem o lucro de 150 mil lá na contabilidade. Então, se ele optasse pelo fiscal, seria 50 mil. Mas 50 mil não resolve o problema dele. Ele precisa do lucro lá de 150 mil, que é o lucro contábil. Ele pode? Pode. Né? Ele pode optar por distribuir aqueles 150 mil e é isento e resolver. A única questão é que eu vou pegar o livro diário com o balanço, com todos os relatórios dessa empresa e vou publicar no sistema do governo, que é o SPED, que é um Sistema Público de Escrituração Digital. Então, ele vai ser publicado lá, ok? Então,
são os critérios que nós temos para elaborar, apurar, elaborar as escriturações e os cálculos, apurar os impostos e fazer a distribuição. Está aí a diferença entre lucro fiscal e lucro contábil e as obrigações que decorrem dessas distribuições, se eu publico ou não no sistema do governo. Então, importante, eu nesse ano estou fazendo algumas aquisições, vou precisar de distribuição de lucro para justificar essas aquisições. Eu preciso ir acompanhando minha contabilidade, verificando que ela esteja gerando lucro para que eu possa fazer essas distribuições. E, de novo, vale ressaltar, não tem como fabricar lucro para justificar alguma coisa. Ele tem que ser comprovado. Até porque você vai lançar no teu imposto de renda pessoa física que você recebeu aquela distribuição de lucro e no imposto de renda pessoa jurídica essa informação também vai ser lançada. E a Receita Federal vai então cruzar aquilo que foi informado na declaração da pessoa jurídica com aquilo que foi informado na declaração da pessoa física. E isso precisa bater. Se você informou que teve um lucro de 100 mil lá, tem que informar que teve um lucro de 100 mil aqui, para que esteja coerente e você não tenha nenhum problema com o fisco. Essa é a forma correta, essa é a forma que a gente orienta, essa é a forma que a gente utiliza para fazer e apurar. Fora essas formas, não existem outras, não há possibilidade de outras. Essa é a maneira correta e que está em conformidade com a legislação para que você possa ter a distribuição de lucro isenta e justificar com isso os possíveis acréscimos de patrimônio que você vá adquirindo e que você tenha que justificar lá na declaração do seu imposto de renda. Aqueles clientes que precisarem conversar para obter mais informações, mais detalhes sobre a sua situação, é só nos procurar que nós teremos imenso prazer em passar mais detalhes para que você possa estar bem por dentro de como isso funciona e de como você pode se utilizar disso de uma maneira legal na sua vida e na vida da tua empresa. Obrigado mais uma vez, um ótimo dia a todos.